fiscal. Então, o primeiro deles que a gente trata é a análise comparativa de carga tributária através dos regimes. Não vou entrar na questão do Simples Nacional aqui, ok? Porque, além da sua peculiaridade, né, tratar de diversos anexos por atividade, nós iríamos estender muito para trazer o Simples Nacional também para analisar a carga tributária. Então, eu me ative aqui a fazer análise comparativa normalmente entre a opção do lucro real e do lucro presumido. Então, de cara, a gente tem que saber esta distinção, né? Que no lucro real, as minhas receitas, se eu estiver tributando o imposto de renda com base no lucro real, as minhas receitas para fins de PIS e COFINS serão tributadas com base no regime não cumulativo. Exceção, claro que há, porque assim é a nossa legislação tributária, com muito mais exceções do que regras, e já existem milhares de regras, que se subdividem em outras milhares de exceções, e por isso que vocês estão aqui. E é assim, que bom que seja. Eu sou contra a reforma tributária, sou contra qualquer tentativa de simplificação do mecanismo tributário nacional. Eu sou a favor de que tudo continue extremamente complexo, porque senão, esse que vos fala não terá o que comer, né? Então, diga não à reforma tributária. Essa é a minha bandeira. Diga não à reforma tributária. Então, aí nós temos aqui o PIS e COFINS no regime cumulativo, quando eu for empresa tributada pelo lucro presumido, tá? E o Simples Nacional, apuração centralizada. Então, esse é o primeiro reflexo. Qual que é a conclusão? A conclusão é que quando nós formos fazer análise de carga tributária para a opção de regime tributário, obviamente, para as empresas que têm a condição de escolher entre o lucro real e o presumido, porque no lucro real há imposições a partir regras de imposição em que a empresa tem que obrigatoriamente tributar com base no lucro real, mas para aquelas que efetivamente conseguem ter a opção de trabalhar tanto como lucro real quanto o presumido, esta análise é fundamental. Esta análise é fundamental. E para quem é de escritório contábil, BPO outsourcing, este é um produto que tem que ser vendido para o cliente, não pode ser dado. Tá? Não pode ser dado. Porque ele agrega muito valor. Ou, se for dado, você tem que embrulhar bem este pacote aqui nesse presente, porque ele é um presente valioso para o cliente, tá? Tem que ser tratado dessa forma. O que nós analisamos, então, para a tomada de decisão no mecanismo de análise de carga tributária? Então, o primeiro elemento é que quando eu falo de planejamento, é daqui para frente, no bom português. Ninguém planeja o passado já foi. O passado serve de experiência para que a gente não cometa mais erros, ou pelo menos assim não deveria ser. Então, eu parto sempre de projeções que vão ocorrer. Então, a empresa precisa ter um planejamento financeiro estratégico. Tá? Toda empresa tem que ter. Por exemplo, a Academia Fiscal tem um planejamento financeiro estratégico para o ano que vem. Em termos de quanto que nós vamos investir, por exemplo, em tráfego, em propaganda nas mídias digitais, quanto que eu quero que os cursos EAD cresçam, quanto que eu quero que os cursos Zoom cresça e como é que eu vou tratar o presencial. Então, eu tenho, né, em andamento o desenho do planejamento financeiro estratégico da escola. E isso vai envolver um budget e um forecast, que toda empresa tem que ter. E vocês, profissionais da área tributária, têm que dominar essa parte também de... eu tenho que dominar tudo. Na minha visão de um tributarista completo,
vocês precisam ter esse conhecimento de controladoria. Precisa ter, porque a gente ajuda muito. Ajuda a gente a entender, a ajudar as áreas de negócio, tá? Então, são duas coisas que eu bato firme. Primeiro, os controllers, né? Não os que estão aqui, que eu conheço aqui, tem alguns controllers. Eu tenho uns 3 ou 4 controllers aqui neste curso. O controle tem que ter um viés tributário. O nome já fala, a controladoria precisa ter a visão de resultado e como pode, a partir desses números, maximizar o resultado da empresa. E tributo é 100%, ou detona o resultado ou otimiza o resultado através de ganhos de planejamento tributário. Então, é inadmissível um controller não conhecer parte tributária. E eu digo que ele não tem que conhecer superficialmente, ele tem que conhecer profundamente. O controller ele tem que ser muito bom de contabilidade e muito bom na parte tributária. E o tributarista, por sua vez, tem que conhecer a controladoria. Por quê? Você vai fazer uma análise de carga tributária, você vai na controladoria e você vai pedir, me dá o budget e o forecast. Ele vai te trazer, ele vai te mandar as projeções, e aí você vai ter que analisar ali, por exemplo, quais são os custos, né, e despesas que eu terei maior incidência, porque ali, de repente, eu já tenho como calcular e projetar os meus créditos de PIS e COFINS e de imposto de renda. Né? E nesse forecast, que é a previsão, então, nós vamos crescer 18% nessa região, nesse tipo de produto, nesse tipo de atividade. Opa, então eu já sei que ali vou considerar essa projeção de receita para minha análise de carga tributária. Então, senhores, na minha concepção de alguns anos dentro de corporações multinacionais, essa habilidade me ajudou muito, muito. Claro, foi uma habilidade que eu tive que desenvolver e buscar, mas me ajudou muito, tá? Assim como tive a oportunidade de trabalhar com controllers que dependiam essencialmente da área tributária. O cara não ia para uma reunião se o tributário não estivesse junto, né? Tamanha dependência da área tributária. Isso não é bom para o controle. O controle ele tem que ser o responsável pela área tributária em muitas situações. Vou ter que analisar a margem de lucro. A margem de lucro é importantíssima para a gente se guiar dentro dessa projeção. Então, no meu forecast, eu vou estabelecer que eu quero crescer 25% a minha margem. Então, se a minha margem, o meu EBIT hoje é de 8, eu quero crescer 25% sobre 8. Notem, então, que esses elementos têm que estar muito bem solidificados para quem vai fazer essa projeção de análise de carga tributária. Não é como eu vejo aí, muitas vezes, os caras fazendo num papel de pão, calculando o presumido e o real. Na vida real é diferente. Na vida real você vai precisar desses elementos para ser o mais assertivo possível, tá? Volume de importação deve ser levado em consideração, principalmente porque a gente, ao analisar os 4 tributos, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, o volume de importação importa sim, porque, com perdão do trocadilho, né? O valor da importação importa sim, porque você, de repente, está num regime do lucro presumido e você tem um volume de importação, paga PIS, COFINS de importação e não toma crédito. Então, faz sentido estar no lucro presumido? Esse é um ponto de análise. Não existe o melhor regime tributário. O melhor regime tributário é aquele que você efetivamente faz essa análise e chega à conclusão através de uma carga tributária efetiva, que eu vou explicar como calcula. Essa carga tributária efetiva é que vai me dizer qual é o melhor regime. O melhor regime não é o lucro real, o melhor regime não é o presumido, o melhor regime não é o simples. O melhor regime é aquele que me mostra qual é a minha carga tributária efetiva menor. Produtos monofásicos levam em consideração, sim, até por aquela estrutura de planejamento tributário que nós acabamos de ver, levando em consideração também que as alíquotas do monofásico são maiores, né? Vou levar em consideração também o volume de geração de crédito e da onde que nós extraímos
esse volume de geração de crédito, pessoal. Nós vamos extrair daqui, ó, deste elemento. Aliás, tudo vai vir daqui. Porque eu não posso fazer uma análise de carga tributária do meu status atual. O meu status atual é o que me representa hoje, não é o que vai ser representado no exercício subsequente. Por isso, da necessidade dessa projeção. Existência de prejuízo acumulado. Quando uma empresa ela está no lucro presumido, nós vamos ver, ela paga imposto de renda tendo lucro ou não, porque a base de presunção do lucro dela é a legislação que dá. Agora, se é uma empresa que, eventualmente, em algum período, ela dá prejuízo dentro do ano, ou mesmo vem trazendo prejuízos de anos anteriores, esse é um elemento que tem que ser analisado no cálculo da carga tributária, tá? A geração ou a existência de prejuízos acumulados, para que eu não fique pagando imposto de renda desnecessariamente. Então, às vezes, a empresa está no lucro presumido e o escritório de contabilidade gosta pra caramba de lucro presumido. Ah, não precisa fazer contabilidade, livro caixa, caramba, e toca o pau. E aí como é que o cara se orienta sem a contabilidade? A contabilidade é um guia, né? É um norte. Tem que ter a contabilidade mesmo que você esteja no lucro presumido. Você tem que ter lá o seu balancete para você olhar suas despesas, suas receitas, o que está aqui, como está a minha margem de contribuição, como é que está, por que esses overheads estão altos, por que essas despesas estão altas, por que esse mês foi diferente do mês passado. Então, é a contabilidade que tem que mostrar isso através de forma gerencial. E aí, se eu tenho, né, os meus balancetes mensais estão me apresentando prejuízo, e eu estou no lucro presumido, eu estou pagando imposto com prejuízo. Olha que loucura. Então, nem sempre o presumido vai ser melhor. O melhor vai ser aquele que me trouxer uma carga tributária líquida menor. E também vou analisar potenciais a utilização de benefícios fiscais e operações incentivadas que estão mais presentes na parte do imposto de renda, tá? Então, são os 7 elementos de forma macro que são analisadas conjuntamente para a tomada da decisão de qual seria o melhor regime tributário, tá? A partir disso, nós vamos buscar nesses documentos aqui, o que eu vou analisar? Preciso analisar balanço, balancete, DRE e o Business Plan. O Business Plan é essa projeção aqui, né? Agora, se nós não somos tributaristas completos, essa análise ela pode ficar um pouco deficitária. Se eu não souber analisar um balanço, se eu não souber analisar um balancete, um demonstrativo de resultado, né? Ou até mesmo quando eu for pegar o business plan, se o cliente tiver a demonstração de fluxo de caixa dele, a DFC, a gente consegue olhar ali como que o cara está se comportando também e vai ser um elemento fundamental para a tomada de decisão também, tá? Então, eu incluiria aqui até o DFC também para analisar. Dessa forma, a gente consegue ter um overview, né? Uma visão geral para a tomada de decisão. Só depois é que eu construo agora os cálculos, tá? Só a partir daí é que eu vou construir os cálculos.